Então vamos lá, pessoal, muito bem-vindo nessa segunda aula, obrigado pela tua presença, né? Eu tenho certeza que nós teremos aqui mais uma aula incrível para a gente poder, né, tirar a sua ideia e a minha ideia do papel e colocar em prática, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula, tem o título de como começar. A gente deu até vamos recapitular aqui o que a gente falou na aula passada. A gente deu um contexto do que era o terceiro setor, a gente falou sobre o que era empreendedorismo, né, como que a gente gerava impacto, até o que era o próprio impacto. Isso foi um contexto mais tranquilo, né, para a gente oferecer para vocês conceitos para que a gente possa se ambientar, para que a gente possa se ambientar em relação ao que a gente está falando, tá certo? Então, hoje a gente vai falar, a tua pergunta pode ser, então como é que eu começo esse negócio? Como é que eu falo? Qual que é a primeira ação que eu tenho que ter? Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, sei lá, não sei aonde que eu posso procurar, o que eu posso fazer. É isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Lembre-se que sempre tem pergunta norteadora da nossa aula. Então, qual é a sua causa? Vai ser a nossa pergunta. O que queima no teu coração? O que você tem disponível para começar? Né? Quais são os recursos necessários e aquilo que você pretende, aquilo que você tem na mão hoje para oferecer. Para quem que eu faço o meu projeto? A gente vai tentar oferecer então uma possibilidade de a gente mapear quem são os nossos beneficiários, para quem você deve oferecer, entendendo que a gente não deve oferecer o nosso projeto, o nosso trabalho para qualquer pessoa, ou sei lá, vamos chutar para todo mundo, aí faz para adulto, faz para criança, faz para adolescente, e a gente não sabe exatamente quem é o nosso público-alvo, tá? Então essas são as perguntas norteadoras. Qual é a sua causa? O que você tem disponível para começar? Todo mundo tem alguma coisa para começar, e o que eu faço, né? Para quem que eu vou fazer esse projeto? Para quem que eu vou oferecer? A gente vai trabalhar algumas ferramentas também, né? E depois você vai poder baixar no link que vai estar disponível para você fazer em casa as suas anotações, fazer as suas tarefas e voltar para a terceira aula para a gente continuar a nossa atividade, tá bom? Primeiro passo para a prática, né? Eu quero fazer com que você reflita aí, se você está sentado de pé, sei lá o que você está fazendo, anotando, pega um papel, coloca agora tudo aquilo que queima no teu coração. Quando você anda na rua, quando você conversa com as pessoas, quando você assiste jornal, quando você lê jornal, quando você está nas redes sociais, o que queima no teu coração? A pergunta que a gente sempre faz para quem quer trabalhar com empreendedorismo social é o quê? Qual é a razão que faz você acordar de manhã cedo? O que faz você gerar, que te impulsiona para mudar a realidade? Né? O que está fazendo o teu coração bater mais forte? Essa é a pergunta norteadora. Por quê? Eu não vou ficar falando para você aqui de projetos que vão dar tudo certo, né? Que o terceiro setor é um setor maravilhoso e que a gente não passa dificuldades, perrengues, né? Que é uma vida tranquila e tudo. Não, o terceiro setor tem vertentes muito difíceis, né? Recursos às vezes que são escassos, problemas com o poder público, tem vários e vários fatores que fazem a gente no caminho desanimar. Muitas vezes o terceiro setor não vai pagar como um meio empresarial, né? Ele tem um salário um pouco mais defasado, né? Os trabalhos são mais difíceis, a estrutura que a gente tem, por exemplo, não é a mais adequada que a gente sonharia, mas tudo isso não é mais forte do que faz bater o meu coração. A questão de gerar impacto, a possibilidade de ministrar e mudar a vida das pessoas, né? No meu caso, pessoas mais vulneráveis, carentes, que eu sei das dificuldades, que são muito maiores dos que a minha. O fato de aprender com elas em relação ao dia a dia, a superação de obstáculos, que elas me ensinam muito mais do que eu para elas. E a possibilidade de ver crianças e adolescentes sorrindo com acesso a esporte de qualidade, a cultura que muitas vezes eles não têm. Né? Nós fazemos passeios, às vezes, com a nossa turma de adolescentes e alguns deles nunca foram para Curitiba. Então o nosso projeto está em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Preste bem atenção nessa história. E há um mês atrás a gente foi visitar a ALEP, a Assembleia Legislativa Estadual do Paraná, para eles saberem como funciona tudo aquilo, né, como é o funcionamento daquele poder legislativo, como que eles fazem, né, assistir uma sessão, né, ali na ALEP e foi muito interessante. Mas
metade deles são de um outro território, muito mais carente. E quando a gente estava no ônibus, chegando ali no centro cívico, né, uma distância 40 quilômetros de uma cidade para outra, né, de um local do CAD até a Alep, quando eles estavam chegando perto do centro cívico, com prédios que são altos, bonitos, eles começaram a tirar foto, mas não eram os prédios do Palácio Iguaçu, por exemplo. Eram prédios comerciais, normal. E aí, o que acontece? Isso me fez pensar muito na nossa atuação. Porque olha a diferença daquilo que a gente está tentando gerar. Para eles é uma grande novidade ver prédio grande, tirando foto e ficando louco da vida por estar vendo aquele negócio, quase como um turismo, para você ver o tanto de possibilidade que a gente tem de impactar a vida desses alunos. No teu caso, você vai pensar, o que faz bater o meu coração mais forte? O que faz gerar energia dentro de mim? Qual que é o combustível, a gasolina que eu jogo dentro de mim e faz pegar fogo? Essa é uma pergunta essencial para você começar. Muitos montam projetos por alívio de consciência, né? Isso não vai dar certo. Então, eu tenho uma família que sempre trabalhou com isso, né, e tal, e se eu não trabalhar, eu acho que eles vão pegar no meu pé, ou sei lá, vai vir um castigo divino e vai fazer com que eu fique com esse peso nas costas. Esse não é uma motivação positiva para a gente começar, tá? Muitos também começam porque querem se mostrar um pouco para outras pessoas, né? Querem mostrar como ele é bom, então ele vai fazer um trabalho voluntário e ele faz tudo aquilo porque ele quer depois botar no Facebook, ele quer mostrar para as pessoas e quer inflar um ego que no nosso caso é desnecessário. O que faz bater o teu coração, e essa motivação que a gente está tentando encontrar aqui, né, que você possa buscar, ela é o que vai fazer com que quando os problemas aparecerem, os porquês de toda essa atuação, ela vai fazer você continuar caminhando. Ela vai fazer você continuar acreditando naquilo que você está tentando fazer. E ela vai fazer com que o teu público-alvo possa olhar nos teus olhos e dizer, isso faz sentido, e eu vou com essa pessoa. Existe identificação quando a gente sabe os nossos porquês. Isso é muito importante, tá certo? Então, o primeiro passo não é nada técnico. O primeiro passo é olhar, fazer uma reflexão interna e tentar mapear quais são as minhas paixões, aquilo que faz o meu coração bater mais forte, ok? Lembre-se que quando a gente está, uma boa analogia disso é quando a gente se apaixona por alguém. Então a gente tem uma pessoa que a gente de repente se identifica, né, gosta das características, gosta do jeito, fisicamente, do jeito que ela conversa, o brilho nos olhos, e de repente aquilo, quando você chega perto, às vezes você nem começou ainda um grande contato de falar que está apaixonado ou não, mas só aquela aproximação da paquera, às vezes faz o seu coração bater mais forte. Essa aproximação com a comunidade que você está tentando ter, né, ou um projeto, o local que você vai atuar, quando você olhar para esse local, ou para olhar para o perfil, por exemplo, criança, adolescente, quando você vê essas pessoas, seja lá onde for, o teu coração bate mais forte. Tá certo? Essa é uma grande analogia, eu espero que você se apaixone e descubra por qual causa você é apaixonado. Vamos lá. Eu queria trazer para vocês aqui uma teoria chamada Effectuation. Ela é de uma mulher que nasceu na Índia, chamada Sara Sarasvati. Então ela norteia muito o trabalho de empreendedorismo, não só o social, mas o empreendedorismo geral. E ela tem um princípio que todo mundo pode empreender. É muito legal e a gente falou isso na primeira aula. Teoria Effectuation. Qual a diferença, né, do Effectuation? Quais são as características? Eu preciso, para explicar isso, falar para vocês sobre a teoria Causation. Né? E tem uma história muito interessante que a gente pode contar e que facilita, e que a própria Sara conta para explicar essa teoria. Que é o seguinte, todos nós recebemos pessoas às vezes para jantar. Então a pessoa, determinada pessoa, recebe uma ligação e fala, pô, eu vou jantar na tua casa. Beleza, você vem. A lógica Causation, que é a mais natural no nosso dia a dia, fala o quê? Ela diz que você vai lá, então você vai pensar o que você vai cozinhar, vai olhar numa receita, por exemplo, ou você já sabe de cor, e vai listar o que você precisa de ingredientes. Você vai até o mercado, né? E ali no mercado você compra os ingredientes, volta para casa e faz exatamente como o teu planejamento. Então, a causation é o que a gente faz o tempo todo. Planeja muito bem e a partir desse planejamento coloca o plano de ação, tá bom?
O que a Sara diz, e que é muito importante para eu e você que estamos nesse curso, e você que está começando a tua atuação, que é o quê? Effectuation é a diferença de você receber a mesma pessoa no jantar, mas em vez de você listar os ingredientes, você abre a geladeira, abre a despensa e você vai olhar o que tem lá dentro, certo? E aí você vai olhar e vai ver que tem a carne moída, tem um presunto, tem milho, tem arroz, e a partir desses ingredientes já disponíveis você vai fazer o teu jantar. E ele tem a capacidade de ficar tão bom quanto aquele que a gente estava fazendo na lógica causation, tá certo? Então, como que funciona isso? A gente tem um triângulo aqui que vai servir de inspiração para você e que eu quero provar que você pode empreender, tá bom? Que é o seguinte, no primeiro topo, né, na primeira parte, no primeiro ponto desse triângulo, a gente tem a pergunta, quem você é? Então, todos nós somos alguém. Nós temos vocações, paixões, a gente falou sobre isso, quais são as nossas causas, né? O que você é bom, né? Quais são as suas qualidades, os seus defeitos. Coloca isso no papel, a gente vai ter depois para você baixar a ferramenta aqui do Esse Triângulo com possibilidade de você escrever do lado, e aí vai ser interessante você fazer isso. Então, você é alguém, você tem uma possibilidade de começar já pensando que eu não tenho recurso disponível, nada. Claro que tem, você é um recurso. Então a gente sempre pensa em grandes possibilidades, grandes investimentos. Não, quem é você? Talvez a sua equipe, né, você pode pensar, eu não tenho uma equipe agora, mas o melhor começo da equipe é você mesmo. Então você precisa tirar esse preconceito que às vezes, eu não sei nada, você sabe sim. Você tem muitas qualidades e coloca, né, na lista lá do lado. A gente tem uma outra vertente aqui, um outro ponto do triângulo que vai dizer o quê? O que você sabe? Quais são os seus conhecimentos, a sua experiência, suas habilidades, tá certo? E isso você vai listar o quê? Você é formado em quê? Você sabe fazer o quê? Muitas vezes você é formado em administração, mas você sabe fazer um bom pão caseiro, você sabe consertar computador, você sabe fazer diversas coisas que no longo da tua jornada de vida você adquiriu essas experiências. Não só a sua formação acadêmica, então, tá? O que você tem de experiência? O que você sabe fazer? Você é um bom comunicador? Você sabe desenhar, pintar muito bem? Você sabe, como uma boa mulher, você tem uma boa capacidade de comunicação, que a gente falou aqui em cima, mas você também sabe ensinar, né? E você tem habilidades, por exemplo, de pintura em pano, você tem capacidades de ensinar as pessoas a mexerem com o salão de beleza, que a gente já teve no CAD, por exemplo. Então você vai listando tudo isso. E do outro ponto você tem quais são as pessoas que você conhece. Então, quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. Essas são 3 características que você com certeza pode utilizar para começar o teu projeto. Quem que você conhece? Você tem amigos, né, que ombrariam com você nessa história toda? Você conhece pessoas do poder público? Você conhece pessoas que são da tua igreja? Você conhece pessoas já de alguma organização social? Quem são essas pessoas que fazem com que a possibilidade do teu projeto seja real? Se você coletar essas 3 informações, você com certeza vai tirar proveito. E lá no final da ferramenta você vai falar, pô, eu tenho muito mais recursos disponíveis do que eu pensava. A maioria das vezes a gente faz o quê? Olha do lado pessimista e fala, não tenho o que eu fazer, né? Não tenho como começar. Mas esse triângulo traz a ideia para você que você já tem grandes recursos e é interessante que você analise. Então eu vou pedir mais uma vez, depois você vai no link, baixa a ferramenta Triângulo de Effectuation e você vai poder fazer esse exercício e vai listando, vai guardando tudo isso para poder facilitar o nosso processo, tá bom? Aí a gente vai dando seguimento nas próximas aulas. Vamos continuar aqui. Então lá, baixa a ferramenta, faça o seu triângulo. Então você já sabe o que você gosta, a gente já pensou aí, né? Você vai ter mais tempo depois que a aula acabar para você refletir um pouco mais. O que você gosta, quais são as tuas causas, aquilo que queima no teu coração. Você sabe o que você pode fazer. Já tem uma certa possibilidade de alinhar aquela ideia que você passava na cabeça ou aquilo que está agora sendo gerado no teu coração através desse alinhamento, da tua causa com aquilo que você pode realizar. Agora, é muito importante que a gente possa descobrir para quem você vai fazer esse negócio, certo?
muitas vezes, como eu falei no começo da aula, a gente tem projetos que atacam para tudo quanto é lado. E a gente não sabe discernir quem é o nosso público-alvo, quais são as características que ele tem, qual o perfil que ele tem. Então a gente vai atacando, vai jogando atividade de tudo quanto é jeito. Isso dificulta muito até para a própria equipe saber qual é a nossa, né, além de visão, missão, mas para onde que a gente está caminhando, quais são os objetivos que a gente tem como trabalho social. E mesmo que você tenha uma pequena iniciativa agora, transformadora, você precisa saber para quem que você vai fazer. Não dá para você fazer uma semana para o adolescente, outra semana para o adulto, depois a mãe, depois você junta todo mundo e faz ali e pronto. Porque senão o trabalho não vai dar resultado que você, né, pretende. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta, uma outra ferramenta que chama Mapa da Empatia. Ela é utilizada muito, olha lá, para entender quem que é o seu cliente, no nosso caso, beneficiário. Esse mapa da empatia ele é feito muito para a galera de marketing, comunicação, né? Eles vão mapear, por exemplo, querem fazer uma campanha em rede social, mas sabem exatamente quem são os seus clientes potenciais. Então, a partir dele, você vai criar a sua persona, que é o quê? A personificação, o avatar que a gente diz do seu beneficiário ideal. Então, se lá no CAD a gente trabalha com criança e adolescente, então quem é o nosso avatar? Sei lá, a gente tem então um adolescente ali de 12 para 13 anos, ele é de uma comunidade vulnerável, ele pensa que ele não vai ser nada na vida, as pessoas dizem para ele que ele não tem perspectiva de futuro, ele tem diversas e diversas características que são importantes da gente entender. A gente pode ir lá fazer um monte de atividade solta, sem entender quem é essa pessoa. Por isso a gente vai trabalhar o mapa da empatia aqui nessa aula, tá bom? Ele tem, você vai verificar na ferramenta que ele é um quadrante, ele é dividido em blocos com 6 perguntas norteadoras. Que é o quê? O que ele pensa e sente, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala e faz, quais são as suas dores e as suas necessidades. Então, o que ele pensa e sente. Tá? Aqui você vai imaginar, você já tem pelo menos uma ideia de quem você quer, para quem você quer oferecer. Então, vamos começar a pensar. Então, é um adolescente de uma comunidade vulnerável. Você quer oferecer uma escolinha de futebol para esse garoto, né? Atividades esportivas. E aí, o que você vai escrever lá? Né? Uma tempestade de ideias. O que ele pensa e sente. O que eu vou pedir para você? Lá no espaço do quadrante, ele é bem menor. Né? Então, é uma folha de A4, uma folha sulfite. Se você pode fazer o quê? Você pode meio que separar numa parede os quadrantes, assim, né? Sem estragar a tua parede, mas pegar aqueles post-its e ir escrevendo e colocando. O ideal é que esse exercício seja feito por você, se você está sozinho, beleza. Se você tem mais pessoas que estão pensando em algum projeto ou já estão atuando contigo, faça todo mundo em conjunto, tá bom? Então a pergunta primeira é o que ele pensa e sente. Como que é a relação dele com o mundo? Se ele está triste, se ele está feliz, quais são as suas preocupações? Né? Então, como eu falei, o que ele pensa sobre o mundo? Né? Ele vê o contexto que ele está vivendo, com certeza. Mas o que ele pensa em relação a tudo que está acontecendo? Se ele está, então, numa comunidade vulnerável, será que ele pensa que um dia ele vai sair daquela comunidade, que é muito difícil, que ele não vai ser nada na vida? Ele sente menosprezo, ele sente preconceito. Muitos deles são negros, por exemplo, no nosso caso. O que eles pensam em relação a tudo isso? Ao tratamento que o mundo oferece para essa galera. Então você vai listar lá tudo o que ele pensa e tudo o que ele sente, tá bom? Isso tem um limite de palavras, de ideias? Não, você pode colocar tudo que você imaginar, porque depois a gente vai pegar tudo isso e vai transformar no nosso avatar, como a gente falou. Tá? Então, o que deixa ele triste, o que deixa ele feliz, você vai escrever lá. Tá? O que ele ouve, pessoal? Isso tem a ver com o que as pessoas falam desse adolescente. Então, tem muitas pessoas, no nosso caso lá, que falam que esse aí é pobre. Se é pobre, vai morrer pobre e já era. Pensam que eles não vão ser nada na vida, eles não querem estudar, né? Eles escutam, né? O que ele ouve? Ele escuta que as pessoas os menosprezam, né? Então tem várias possibilidades de pensar sobre isso. Tem outra vertente do que ele ouve, o que ele escuta de rádio, de música, quais são o que entra no ouvido dessa galera, quais são as mídias que ele escuta, quais são os produtos de comunicação que ele consome. Então você vai listando tudo isso também. Então, se eu estou numa comunidade lá como o CAD, eles gostam muito a maioria gosta ali de funk,
né? Gostam desse tipo de música que eles chamam mesmo de mais agressiva, mais que dão mais poder e tal. Você vai colocando lá, tá? Isso depende muito do público-alvo que você está fazendo. A terceira pergunta é o que ele vê. Então, esse beneficiário enxerga alguma coisa, os olhos dele estão abertos. Muitas vezes a gente observa essa galera e fala, eles não estão pensando muita coisa, não são muito relevantes nesse quesito, mas ele está enxergando tudo que ele pensa, né? Tudo que ele está vendo. Então, qual o contexto que ele vive, como que são os seus amigos, né? Qual é o tipo de relação que ele tem com as pessoas à sua volta, com o contexto. Então, se ele mora na comunidade, o que ele está vendo em relação a isso? Ele está vendo a violência, como que ele está enxergando tudo isso, né? Como que ele avalia tudo isso que está acontecendo e como que esse negócio entra no olho dele e como que ele traduz isso em ações, tá bom? O que ele vê? Quais são as mídias até, o tipo de série que ele assiste, tipo de filme, tipo de programa de TV, vai listando tudo isso. O que entra nos olhos dessa galera, tá bom? A quarta pergunta, o quarto quadrante que a gente vai encontrar lá é o que ele fala e o que ele faz. Então, quais são sobre o que ele gosta de falar? Quais são os assuntos que ele gosta de falar? Quais são o linguajar que ele tem, né? Quais são as características, as gírias, qual é o tipo de fala que sai da boca daquilo que ele está querendo falar. O que ele faz? Ao mesmo tempo que ele fala tudo isso, como é que ele age? Ele age de acordo com aquilo que ele fala ou age ao contrário? Qual é o tipo de atuação que ele tem ali na prática do negócio? Tá? Quais são os seus hobbies? Né? O que ele faz no dia a dia? Qual que é a rotina que ele tem? Ele então vai para a escola de manhã, vai para a escola à tarde, depois ele vai trabalhar com o pai, com a mãe ou não, ele fica na rua, o que ele faz? Né? De noite, ele fica onde? Então ele dorme tarde, ele não dorme, ele gosta de ir para a praia, para o parque, ele gosta de ir para o cinema. Você vai listando tudo isso de acordo com a característica que você conhece, tá bom? E aí a gente entra quais são as dores que ele tem. Quais são os medos que esse público-alvo, né, que essa persona tem? Né? Quais são as reclamações, as preocupações que ele tem? Com certeza, ele reclama, talvez assim, no nosso caso, talvez de viver ali, as preocupações que ele tem, às vezes de ter parentes que não vão sobreviver a atos de violência. Ele reclama das pessoas que olham torto para ele. A gente já teve casos como esse, né, de alunos nossos serem quase enxotados de uma instituição aqui na capital, em Curitiba. Então, quais são as suas dores, frustrações? Como que ele enxerga a vida e como que isso se traduz em dor? Porque a dor é que a gente vai tentar atacar. Tá? Essa é uma pergunta essencial. Por quê? Ele tem dores, ele tem gaps no coração e eu acho que a gente precisa descobrir isso com mais força, com mais profundidade. Não é só vê-lo, né, ali na sua frente no projeto, mas é saber quais são as suas dores, inquietações e tentar, o projeto vai ser uma resposta a essas dores, ok? E quais os obstáculos que ele precisa ultrapassar para poder alcançar os teus sonhos, aquilo que ele gostaria de ver acontecendo na vida dele ou da sua família. Quais são esses obstáculos? Então, ele precisa estudar mais, é mais difícil dele passar numa universidade, então ele precisa sair talvez daquele bairro e ter uma nova experiência para poder conseguir ultrapassar esses obstáculos. Quais são esses obstáculos? E aí você vai listando ali, tá bom? O quarto é quais são as suas necessidades. O que é o sucesso para ele? O que deixa ele... Onde que ele quer chegar? Quais são os sonhos que ele tem? Então, você vai analisar o perfil desse público e vai tentar listar o que a maioria quer ser. Você vai encontrar então que muitos querem ser jogador de futebol, muitos querem ser advogados, tem um monte de profissão, de sonhos que estão entrelaçados com essa galera. Depende muito do local e do perfil. Você coloca lá o que eles querem, quais são os sonhos, o que acabaria com os problemas que eles têm. O que acabaria com os problemas? Então, são essas as necessidades que ele tem. E, principalmente, o que faz ele feliz? O que faz ele feliz? E aí a gente vai mapear tudo isso. Você viu que são várias perguntas, com muitas e muitas possibilidades. Até para a gente dar um exemplo, às vezes fica complicado sem a gente escrever. Mas você, então, vai pegar lá a ferramenta, vai pensar nesse público que está ligado à tua causa, estabelece mais ou menos ali uma faixa etária, alguma coisa que você pensa e vai traçar o perfil ali nesse mapa da empatia, tá bom?
6 perguntas norteadoras que vão facilitar. Depois, com essas respostas, você tem a possibilidade de criar o seu avatar. Então, a pessoa, o adolescente de 12, 13 anos, ele é assim, assim, assado, quais são as características, você vai entender melhor o teu cliente. A partir disso, é que você vai colocar o teu projeto para atuar, certo? Não adianta a gente, então, chegar no projeto colocando aquilo que a gente tem se o projeto não está alinhado com a pessoa, com o público-alvo que a gente acabou de mapear. Tá? Então, isso é muito importante para vocês fazerem. O que a gente vai ter que... Então, qual é a tarefa de casa para hoje, nessa segunda aula? Baixar a ferramenta, né, as 2 ferramentas. A gente tem o triângulo de effectuation, que vai ajudar você a entender melhor quais são os recursos que você já tem disponível. Lembra de não precisar ficar sonhando no momento para colocar e angariar vários recursos, captar recursos incríveis, vários recursos que hoje, por exemplo, poderiam ser quase impossíveis de você ter, mas você já tem os que são necessários para começar. E baixe também a ferramenta aqui do mapa da empatia. Coloque tudo isso no papel, né, e reflita, descubra exatamente quem é o teu público ideal, aquilo que você vai fazer, e aí a gente já começa a ter uma possibilidade de intervenção um pouco mais organizada, tá certo? Por que a gente falou sobre isso nessa aula? Porque a maioria de nós temos o grande ímpeto, às vezes, da nossa paixão de fazer com que a gente pense, então não precisa organizar muito bem e a gente pode ir fazendo e depois, lá de um tempo, a gente resolve organizar isso melhor. Pode ser que isso dê certo, né? Vai ter impacto? Vai. Mas o que eu estou querendo instigar com vocês é a possibilidade de ser mais organizado desde o começo. E a partir disso, sim, fazer com que a tua ideia se alcance a maior potência que ela tem. Eu sempre digo que a gente pode ter uma ideia que é uma BMW. Então, você tem até uma possibilidade de andar numa rodovia brasileira, na Bandeirantes, por exemplo, você anda a 120 por hora. Você pode andar a 120. É permitido, mas você não sabe como manusear aquela máquina e você anda a 70 e 80. Então, você não consegue extrair todo o potencial que aquela BMW tem. E eu tenho certeza que a tua ideia aí é uma BMW, é um Porsche, e ela precisa saber ser manuseada para tirar, para extrair dela todo o potencial que ela tem. O motor é mais forte do que você imagina, a tua ideia é mais genial do que você imagina. Então, é muito importante que você organize essa ideia. Se você já começou, beleza, dá um passo atrás, não precisa parar a atividade, mas vai organizando e vai fazendo com que a tua atividade possa ser alinhada mais com o público-alvo, com aquilo que você tem disponível, né, sem perder o gás e a impulsão que você tinha desde o começo, tá bom? Aqui, mais uma vez, estão os meus contatos, né? Vou pedir para você lá, se possível, curta a página da Futuro Mais, vá lá no Instagram, siga a gente, futuro.mais, Danilo_Ladentim. Lá a gente disponibiliza, além daqui, outros conteúdos que vão facilitar para você nessa ideia de tirar o teu projeto do papel, tá? Eu espero que você tenha gostado. Essa é a segunda aula. A gente tem mais 6 pela frente. Eu espero contar com a tua atenção, com a tua presença e, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão nessa pegada, que estão assistindo, que já estão dentro do terceiro setor, ou que querem entrar, mas que querem realmente fazer a diferença. Mais uma vez eu termino aqui, nós somos a resposta social que o mundo precisa, e eu conto com a tua atuação, com a tua responsabilidade, com o teu gás para a gente fazer o mundo ser diferente do que ele é hoje, tá bom? Vamos lá, pequenas iniciativas transformadoras que vão causar um impacto gigante no mundo. Conto com você, até a próxima aula.